Amém. Vamos orar, igreja. A oração nunca é demais, não é isso? Vamos orar e entregar toda a autoridade, toda a autonomia, todo o louvor ao Senhor. Amém? Seu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós enaltecemos o Teu nome. Nós queremos dizer, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela é preciosa. E carregar a Tua glória, Senhor, não é algo fácil. Mas, Senhor, o Senhor pode nos forjar, nos limpar, Senhor, se nós dermos lugar, termos uma vida construída em Ti, Jesus, para que nós possamos fazer a Tua boa vontade. Pai, opere nesse lugar, Senhor. Tu és majestoso, Tu és o único, a Tua glória não se divide com outrem, Pai. Entre nesse lugar, faça, Senhor, o Seu papel maravilhoso, Pai. E seja, Senhor, continuamente na vida de cada um dos meus irmãos e na minha vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, eu estou muito feliz. É uma rica oportunidade. Estou bem mais feliz porque os meus pais estão juntos aqui. É realmente você se sentir lisonjeado em ser um mensageiro do Senhor. Glórias a Deus. Eu queria convidar você para abrir em 1 Timóteo. 1 Timóteo, versículo 6. Você pode ficando de pé, se for achando. Se você puder ficar de pé, você vai ficando de pé. Para a gente glorificar o nome do Senhor, lendo a sua palavra. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo... Amém, Jesus. Glória a Deus. Versículo 15. A qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito, o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita entre luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Aleluia. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Agora eu queria que você, a minha versão pode ser diferente da sua, mas que você pudesse ler audivelmente a sua versão. Vamos começar no 15. A qual Deus fará com que se cumpra no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Bota sua Bíblia aí e se prepare e aplauda o Senhor. A Ele seja a honra, a glória, o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Ai, eu fiquei nervosa hoje. Você pode falar, fica à vontade, pode sentar. Você pode ser acostumado a falar em público, para uma turma, para uma palestra, para treinamentos, que é a minha área também, RH e treinamento de pessoas, mas nada se compara em falar a palavra do Senhor. É tudo com mais responsabilidade, tudo com mais com honra e respeito. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar no livro de Timóteo, amém? E eu queria ler uma passagem aqui em Timóteo 5. Vou ler aqui do 6:3, certo? Se alguém, 1 Timóteo, no mesmo livro, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas
e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus, e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca da palavra. Dessa atitude brotam as invejas, as brigas, as difamações, as suspeitas malignas. O 5, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, a qual imaginam que a piedade é fonte de lucro. Palavra forte, né, querido? Uma admoestação, uma orientação do apóstolo Paulo ao seu filho, né? Timóteo, não é filho gerado por ele, mas ele tem um amor, e ele relata nessa carta que até ficou triste saber que Timóteo chorou por ele, mas queria vê-lo para se alegrar junto com ele. Então a gente vê uma consideração muito forte de Paulo, porque era um jovem rapaz que fazia a vontade do Senhor, com muito zelo e também com muita instrução. Amém? Eu queria trazer para os irmãos, vou tentar esboçar nessa palavra algumas situações para que legitime, né, para que a gente consiga entender um pouco. A mudança de comportamento do cristão, ela vai se legitimar pelo arrependimento. Então, assim, não consegue mudar uma pessoa que provavelmente não se arrependeu. Vamos lá, vamos devagarinho e a gente vai entender. Não tem como a gente reconhecer coisas que precisam ser transformadas em nós se não houver um quebrantamento, se não houver um reconhecimento. É tão bonito, Fernando, quando eu vejo você dizer assim, Deus mudou a minha vida em tudo. Eu acho que em praticamente toda oportunidade que você tem, você relata isso. Mas o Fernando só consegue reconhecer essa mudança se nele houver arrependimento. E nele houve arrependimento. Então, reconhecer, mudar, ser transformado só vai acontecer mediante a porta do arrependimento. Amém? Quem lembra do primeiro milagre de Jesus? Casamento, né? As bodas, né? Jesus foi lá e transformou água em vinho. Mas você vê que houve todo um processo naquela festa, né? A festa acontecendo, os convidados congratulando os noivos, todo aquele acontecimento até que acaba-se o vinho. E recorrem ao Mestre Jesus para que ele fizesse esse milagre. E Jesus ainda dá aquela titubeada. O Senhor é soberano, Ele sabe todas as coisas. Maria insiste, Ele pergunta o que tem a dever a ela, o que precisa que seja feito, que ela está tão agoniada. É desonra, né, para uma pessoa que vai oferecer um casamento, acabar a comida, né? Acabar a bebida no meio da festa. É constrangedor. E daí o Senhor foi e operou um milagre. Mas eu não quero trazer o foco para esse casamento. Eu quero trazer o foco justamente para a conversão da água em vinho. Foi um processo miraculoso? Foi. Mas foi uma conversão de um estado para outro estado. De água para o vinho. Uma mudança geral. Era um líquido, mas de outro sabor, de outra substância, de um fruto. O Senhor transformou algo insípido em algo que tinha sabor, que trazia alegria. E o que eu quero fazer com que você entenda é que a mudança de estado de vida faz uma mudança de vida velha para a vida
nova. Não tem como você entender como convertido alguém que não abandonou a velha vida. O que roubava, não rouba mais. O que adulterava, não adultera mais. O que mentia, não mente mais. O que estava perdido foi achado. Então, não há como haver uma mudança de vida sem que haja um genuíno arrependimento. Sem que haja um quebrantamento. Queridos, há momentos em nossas vidas que nós precisamos chorar diante do Senhor para conseguir ser transformado. Há coisas que grudam em nós, que nós não conseguimos lavar, limpar, que só a água purificadora do Espírito Santo vai fazer essa ação. Meu esposo sofreu um acidente e a gente está lutando para tirar a graxa do asfalto da blusa dele, porque era a primeira vez que o bichinho estava usando, eu acho. E ele não quer perder a blusa ali, ele não quer perder. Já botei vanish, já botei água sanitária, já fiz tudo que a internet já fez. Daqui a pouco eu faço um buraco na blusa e a mancha não sai. É sobre isso. Uma ação minha sobre a roupa não vai fazer efeito. Mas uma ação do Espírito Santo sobre a minha vida vai conseguir purificar de todos os pecados. Vai conseguir arrancar de mim a graxa, a lama mais grudenta e mal cheirosa de mim, da minha alma. Mas como eu posso permitir esse Espírito Santo agir? Ele vai agir deliberadamente, amém? Mas diante da minha permissão. Eu preciso dizer, Espírito Santo, você, o Senhor está autorizado, maravilhoso Espírito Santo, a me tratar, me trate com urgência. Eu necessito dessa transformação. Mas nós só vamos chegar a esse patamar se nós não houver uma arrogância de compreendimento. Amém? Se em nós não houver falsidade na transformação. Se em nós não houver uma mente corrompida. E se nós não nos privarmos da verdade. Porque a verdade dói. Eu ouvi o meu esposo escrever, li o meu esposo escrever isso hoje. A verdade dói. A verdade, ela esmiuça você, ela lhe incomoda. Quando alguém lhe diz a verdade, você é assim, você sabe que você é. Mas você não quer ouvir de outrem dizer que você é assim. Porque realmente a verdade, ela tem esse papel, confrontar. Mas, irmã Bel, me diga uma coisa, nesse processo de nascer de novo, de ser uma nova construção em Cristo, de arrependimento, de conversão, se essa palavra da verdade, ela for tão confrontadora a respeito dos meus pecados, ou a respeito do pecado de alguém, nós podemos perder essa alma. Essa alma pode sair da igreja. Quantas vezes os líderes ouviram isso? De pessoas vindo dizer para você, pastora, pastor, sejam mais comedidos, nós vamos matar a alma. Tenho um recado para vocês, pastores e líderes. Em nenhum momento Jesus garantiu que vocês iam ser amados. Pelo contrário, Jesus disse que vocês iam ser perseguidos, odiados. É bom que nós amemos nossa liderança. Paulo orienta aqui. Ore pelos reis e as lideranças. Ontem eu estava no ciclo de oração e achei tão bonito que a irmã trouxe a memória ali. Nós precisamos, porque elas são várias mulheres de várias igrejas, mas ela enalteceu. Nós precisamos orar pela nossa liderança, que tem recebido muita rebordosa. Então, em nenhum momento, Jesus disse que vocês iam ser amados. Então, o recado que o Senhor tem para dizer a vocês, não prive ninguém da verdade.
Aí a gente vai para uma parte bem complexa. Jesus, ele fazendo uma prestação de contas. Se Jesus prestou conta, avalie nós. Verdade? Aí Jesus, ele fala lá que nenhuma das ovelhas, esqueci de colocar a referência, alguém me localize aí. Nenhuma das ovelhas se perderam, a não ser aquele que foi separado para a perdição. Amém? A sua responsabilidade como líder cristão não é agradar ninguém. E eu não estou falando só para pastores, eu estou falando para você, líder da sua casa, líder da sua família, líder que o Senhor lhe chamou como cabeça, não como cauda. Você, como cristão, você vai ter voz. Você vai ter que levantar altares ali para o Senhor. E você vai ter que ser a voz naquele lugar onde não se ouve Deus. Então, há situações e momentos que Deus vai levantar você como liderança. Então, a sua responsabilidade como cristão, infelizmente, não é agradar ninguém, mas alertar com muito amor. Mas alertar. Amém? Jesus, ele fala lá, né? Começa a prestar contas, aqui estão as minhas ovelhas. Alguém já achou aí? Nenhuma delas se perderam, Pai, a não ser aquele que foi separado para a perdição, que é Judas. Então, Jesus está fazendo um relatório com Deus. 17:12, pode ler, pastor. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Sim. Nenhum deles se perdeu, Sim. a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Glória a Deus, essa passagem mesmo. Jesus fazendo uma prestação de conta com Deus. Se Jesus prestou conta, eu e você também vai prestar. E daí, Jesus está dizendo ali para o Senhor que cuidou das suas ovelhas. Que cuidou. E muitas vezes a gente quer ter um compromisso com algo, mas a gente quer consolar. Agora eu vou falar algo bem interessante. Sabe por quê? Muitas pessoas que ouvem a verdade deixam a igreja. A gente vai lá para o começo da pregação, porque não se converteram a Jesus. Uma pessoa que ainda não se converteu a Jesus, ela não vai suportar verdades. É duro. Mas é bom que a gente perca pessoas, mas que as pessoas não se percam. Que a gente até perca a membresia, mas que as pessoas não se percam. Que elas saiam daqui ou de qualquer outro lugar, de qualquer casa de oração, que estiver pregando a verdade, ouvindo a verdade. Porque a verdade ela vai entrar entre juntas e medulas. E ela vai incomodar. Eu lembro que a gente dizia que aquela bala antigamente, que você corria o risco de levar um tiro de 22, que a 22 percorre o corpo. Eu me lembrei disso agora. Porque é uma bala pequena que ela consegue se fragmentar pelo corpo. Aí eu me lembrei agora com a verdade. A verdade, ela faz esse caminho no corpo da gente, na alma. Ela percorre, ela incomoda, ela faz a gente lembrar. No maior senso de rebeldia, o Espírito Santo vai fazer você lembrar aquele conselho. Você pode dizer, ele estava mentindo, não é verdade. Eu não vou aceitar. Mas aquela palavra, ela vai estar dia e noite como um sino que retine ali no seu ouvido. E eu creio em Deus, que até que o Senhor transforme, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu entendo que o arrependimento,
ele vai gerando algumas etapas em nós. Ele vai construindo, essa música que a pastora cantou, eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Aí o pastor pregou que a palavra ela é fundamento e verdade. Isso. Aí eu vou construir. Quem vai construir? Quem? Com a sua mãozinha. Tem que haver uma participação nossa, querido. Não é o Senhor que vai lhe empurrar para o quarto, vai orar agora. Não é o Senhor que vai desligar a Netflix para você. Não é o Senhor que vai dizer, vá ler a Bíblia, meu filho. Se você não conseguir ler, o óculos estiver vencido, bote para você ouvir. Que o ouvir é muito forte, né? A gente passa a crer pelo ouvir. Vai ouvir. Não é o Senhor. Vai ter situações que você vai ter que abdicar. Você abdicou da noite da sua casa, fazendo seus afazeres, as coisas que você queria, ou seu bel prazer, o que o seu corpo desejava, para estar aqui. Então, para construir uma vida em Cristo, precisa que haja abdicação de tempo, abdicação de compromissos, abdicação da sua arrogância, abdicação do seu intelecto, do seu excesso de saber, abdicação da sua insubmissão, da sua e da minha, viu? Que a palavra é pregada para mim primeiro. Então, para que haja uma conversão, a gente começa a ter um raio-x de nós mesmos. Né? Quando eu fiz uma ressonância agora e descobri que eu vou precisar fazer uma cirurgia no braço. Eu vou para um segundo médico para ver se eu vou precisar realmente fazer. E quando ele foi mostrar, ele mostrou assim, ele disse, a ressonância é muito ruim de ver, mas é logo nesse pedacinho aqui que o seu nervo está rompido. Mas a gente, o médico dos médicos, pega o nosso raio-x e mostra pra gente, olha. Aqui você é arrogante, aqui você é grosso, aqui você responde seu marido com grosseria, aqui você é bruto com sua esposa, aqui você corrige o seu filho gritando, aqui você precisa mudar, os vizinhos ouvem sua voz, aqui você é altivo, você acha que o homem do caixa tem que lhe atender primeiro, que ele tem que ser rápido com suas compras, e a gente vai fazendo as analogias mais simples da nossa vida. Quando a gente pega o carrinho do supermercado e deixa atrás do carro de alguém, o Espírito Santo vai nos tocando nas mínimas coisas, nas mínimas faltas de educação, nas mínimas faltas de ética, nas coisas que a gente fere as pessoas, nas coisas que a gente se fere, que a gente se submete. Deus vai fazendo um raio-x e mostrando para nós, olha, essa parte aqui está precisando de transformação. Vai chorar e orar. Olha, essa parte aqui está precisando de transformação. Vai chorar e orar e vai pedir oração aos presbíteros que põem a mão sobre ti. Olha, essa parte aqui está doente. Vai chorar e orar e vai pedir que alguém unja com óleo. Seja ousado. Você não pode estar numa situação que você está vendo toda a adversidade e você não tem a ousadia de reconhecer. Reconheça. Esse é um dos primeiros processos. Reconhecer que necessita se arrepender. Amém? Eu queria que você abrisse aí em Salmo 85, 8, 10. Salmo 85, 8, 10. Uma súplica pelo perdão do Senhor. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Esse versículo, ele relata, ele tem ele nas profecias, né? Sobre o exílio, a volta dos cativos, lá em Jeremias, em Ageu. Vamos ler aqui. No 85, versículo 8. Ouvirei atentamente o que? A igreja diz? O que? O que? Deus. Ouvirei atentamente o que? Deus. A igreja está cansada. O Senhor tem a nos declarar, Deus, o Senhor, em letra maiúscula e garrafais, todos os nomes,
tem a nos declarar. Ele promete paz ao seu povo, aos seus devotos, desde que não retornem a... Qual é a versão de vocês? O meu é insensatez. Loucura. Loucura. Olha, loucura. Forte. Em verdade, próxima está a salvação, que ele trará aos que o temem. Eita, Jesus, faz a tua obra, Jesus. E sua glória habitará em toda a nossa terra. Nossa terra. Nosso quadrante de autoridade, nossa terra. Você é terra. Amém? Então, o amor e a fidelidade se encontrarão. Olha que versão bonita é a minha. A justiça e a paz se beijarão. Como é a de vocês? Se beijarão? Beijarão? Tem alguém diferente? Se abraçarão. Glória a Deus. Amém. A lealdade, vamos para o 11. A lealdade germinará da terra e a perfeita justiça descerá dos céus. Amém? Olha que processo. Primeiro tem que ouvir. Eita, que negócio difícil. Como é difícil ouvir. A gente vem com 2 ouvidos, mas a gente quer ouvir só por um e bem baixinho. É uma brincadeira, querido. É uma brincadeira com fundo de verdade, porque a gente tem uma dificuldade de ouvir. Meu esposo ama conversar. Vamos ter uma DR, amor? Peraí que eu vou atender aqui o telefone. Peraí que eu vou aqui. Peraí que eu vou aqui. Eu vim já. Eu vou aqui. Ninguém quer ter esse confronto. Ninguém quer ouvir. Ouvir é tão chato. E se o ouvir vier confrontando com a verdade, Jesus, pastora Jo, eu estou com dor de cabeça. Não dá não para falar com a senhora hoje. Pastor, vou marcar para outro dia. O pastor já no meio do caminho. Pastor, eu tomo um sorvete por aí que eu estou com dor de cabeça, não dá para a gente conversar. Querido, não é fácil. Quem está dizendo que é fácil? Não, a pastora é ligeira, o pastor é prolixo. Ele arrodeia para chegar, a pastora é direta. É um perfil mais feminino, as mulheres são mais assim, diretas. E glória a Deus, né, porque eles se completam, amém. Então, ouvir atentamente a Deus, muitas vezes você acha que está ouvindo o pastor, o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Seu filho, às vezes você está... muitas vezes o Senhor, quando você vai ser alinhado na verdade, é o próprio Deus usando alguém para falar com você. A jumenta alinhou a palavra de Deus com Balaão. Por que não pode usar seu filho, sua esposa, seu marido? E às vezes a gente fica com a dificuldade de ouvir. E quando a gente ouve atentamente, que a gente consegue passar desse estágio difícil, ele promete paz. Amém, Jesus? Aos seus devotos. Desde que não retornem à sua loucura. A gente vê o Senhor Jesus em muitas das passagens dizendo: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, é algo decisório para a nossa vida haver uma conversão maravilhosa da água para o vinho, se houver um processo. Um processo que vai fazer abdicar a nossa humanidade, o nosso currículo. Mas na empresa eu não ouço ninguém, só é todo mundo que me ouve, mas para Deus você vai ter que ouvir. Sinto muito lhe dizer, com Ele você vai ter que ouvir. O Senhor dos Senhores vai ter que ser ouvido.
E ele nos promete paz aos seus devotos. Em verdade, próxima está a salvação e ele trará aos que temem. E a sua glória habitará em nossa terra. Ele não fala em toda a terra. O salmista, ele é muito explorado, ele fala em nossa terra, em nossa casa, onde nós pisamos, onde nós representamos, onde nós trabalhamos, a terra que sou eu. Aleluia! Então, o amor e fidelidade, gente, o amor e a fidelidade se encontrarão e a justiça e a paz se beijarão. Jesus, que estado de espírito maravilhoso é esse? Que a pessoa pode se encontrar só em obedecer. A lealdade germinará da terra e a perfeita justiça descerá do céu. O Senhor, às vezes as pessoas dizem assim, você fez o mal, você colhe. Mais cedo ou mais tarde você colhe. Mas eu vou falar algo que talvez você discorde teologicamente, fique à vontade, não tenha problema com isso, de que o Senhor é o horticultor. E ele pode recolher a sua colheita maldita. Pegou não foi, igreja? Se houver uma consequência ruim, quem pode parar? Se o seu ato lá atrás vai gerar uma consequência ruim hoje, o Senhor pode parar a sua colheita. Amém? A sua erva amarga, você pode não colher pela misericórdia e a transformação e o arrependimento feito por você. Se houver arrependimento genuíno, o Senhor, o horticultor, ele pode ir lá dizer, essa colheita você não vai colher. Eita, vai ao ar, né? Pode ser que tenha um monte de crítica aí, mas não tem problema não. O Senhor é aquele que ordena, é aquele que para, é aquele que abre porta não tem parede. Ele é absoluto. Então pode sim haver uma paralisação da sua má colheita. Também quero deixar um parêntese. Aquele que recebeu muitas profecias, ou que vai a lugares que tem o costume de ter profecias, e que ouviu também no passado muita profecia, não se engane de que a vida já está determinada a ser maravilhosamente profética, porque alguém disse. Porque também, se uma vida rebelde em meio à profecia, se uma vida estiver rebelde em meio à promessa, você pode perder a promessa também. O Senhor tanto pode paralisar a sua maldição, a sua má colheita, porque Deus é aquele que quebra maldições, como Ele pode também fazer você não viver as coisas que você viveu pela rebeldia. Também tem isso. Amém? Outra etapa que eu consigo enxergar é a etapa do arrependimento, da colheita bendita, onde o Senhor pode repreender essa colheita ruim, decorrente ao seu arrependimento, e também uma bênção para o futuro. O Senhor, Ele tem, a sua palavra diz que Ele tem um futuro de paz para você, para buscar o fim que desejais. O Senhor é um Deus de paz e não de mal. Olha só, para no final, Ele vai trabalhar pelo seu sonho, Marcos. Que Deus maravilhoso a gente serve, né? Ao final, o Senhor quer corroborar pelo seu sonho, Bernadette. Por coisas que você sonha, o Senhor quer trabalhar para o fim que desejais, que eu e você deseja. Glórias a Deus. Amém. E Ele pode traçar para você, se todo esse processo haver no ser humano, nos filhos, nos desejosos, naqueles que desejam ser filhos de Deus, um novo destino. O Senhor, Ele quer que você construa altares de Deus, altares, memoriais para Ele.
Dentro da sua casa precisa ter o pilar do Senhor ali. Dentro do seu trabalho precisa ter altares do Senhor ali. Em todo lugar você pode ter um encontro, um altar com o Senhor. A sua casa precisa ser um dos pilares do Senhor. É um alerta. A gente necessita ter esse Deus continuamente em nossas vidas. Nós precisamos ter memoriais do Senhor, onde quer que nós passemos, a cada encontro com as pessoas. Que nós sejamos capazes de transformar vidas, porque nós estamos construindo a nossa vida em Cristo. Uma vida que é construída em Cristo é uma construtora. Então, se você é uma construtora de Cristo, você constrói, você não destrói. Amém? Você constrói. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino, às vezes eu tenho uma imaginação muito fértil, e eu fico imaginando se nós recebêssemos um decreto no Brasil e que esse decreto fechasse todas as igrejas. Está proibido a igreja no Brasil. E todas as igrejas fossem fechadas. Aí vem o grande desafio. Quanto tempo eu e você duraria na presença do Senhor? Eita, Jesus, é forte. Quanto tempo nós duraríamos? Se houvesse um decreto totalitário hoje, fecha-se igreja, não vai ter mais nenhuma reunião, nem online, nem desonline, nem presencial, até a igreja menor, o beco que for, fecha. Até onde nós sobreviveríamos? Vou lhe contar a história de um missionário, querido. Esse missionário, ele está em uma terra onde a igreja é proibida, é perseguida. E ele precisa andar 2 dias por dentro de uma floresta para achar a sua Bíblia que está enterrada. E ele só tem também 2 dias para lê-la e para voltar às comunidades para ensinar. Forte, né? 2 dias de caminhada dentro de uma floresta escura, com todos os riscos que uma floresta proporciona, para ler uma Bíblia que está enterrada. E ler durante 2 dias e voltar para os aldeões, para pregar o Evangelho. Agora eu lhe pergunto, o cara decorar a Bíblia em 2 dias? Se a gente tivesse decreto no Brasil, será que sobrava algum versículo na mente da gente? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, pelo menos a gente sabia, né? Ia ser o básico. Mas isso é um desafio muito grande para a gente. Nós não somos uma igreja perseguida. Nós somos uma igreja que não precisamos fechar as portas de metal. Nós temos uma porta de vidro para que as pessoas enxerguem que tem pessoas aqui dentro. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Contendendo, invejando, concorrendo, brigando, fofocando, fraquejando na fé, envergonhando o Evangelho. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Precisamos começar a pensar como uma futura igreja perseguida. Tirar um dia para ler a Bíblia mesmo, aprender, porque a gente não sabe até quando nós vamos poder estar com esse livro em nossas mãos. Nós precisamos amar essa palavra. Sermos apaixonados por Jesus. Entregar a nossa vida em total para Ele. Confiando nele e sem titubear nem para a direita nem para a esquerda.
Precisamos acabar com as vergonhas, com a falta de posicionamento. Precisamos ser exemplos. Precisamos ser luz. Precisamos ouvir mais a palavra e abafar os ouvidos para as fofocas. Precisamos estar produzindo no trabalho e sair da disjunta do almoço que fica largando o pau na empresa. Precisamos mudar uma política apolítica, amoral dentro do nosso Brasil, onde mexer em dados é normal, onde receber 10 sacos de cimento e colocar que recebeu 30 é normal, onde uma cidade inteira está sendo destruída como Maceió por causa de sal, por extração de sal de uma empresa, onde pessoas perderam casas por conta da corrupção. Nós, a pastora falou aqui, Romanos 2, precisamos mudar o mundo com a renovação da nossa mente. E Bel, isso não é fácil. Não é, querido, mas só vai conseguir isso se houver arrependimento genuíno. A igreja precisa chorar e se arrepender dos seus pecados para que a nossa terra seja sarada. O Senhor falou aqui: e trará os que o temem, sua glória habitará em nossa terra. Chegou um tempo que a régua do Senhor está começando a alinhar o povo, a alertar o povo sobre sua vinda, e a gente vai estar perdendo tempo com meninice. Em vez de a gente estar no evangelismo nas esquinas, aí, ó, entregando papel, falando de Jesus, tirando os embriagados da rua. Estamos perdendo tempo ouvindo pessoas que disseram não à sã doutrina. Damos ouvido, damos público, curtimos, seguimos, ouvimos. Pessoas que criticam igrejas, parem de ouvir pessoas que criticam a igreja, seja qualquer denominação. Não podemos perder tempo com isso. Satanás nos deu esse entretenimento maligno de nós ficarmos no ministério da crítica, só largando pau em outras igrejas ou em outras pessoas, enquanto o evangelho não é pregado. Enquanto ainda tem 5.000 lugares que precisam da Bíblia ser traduzida em dialetos para que as pessoas consigam ler. Missionários para o Mundo está convocando pessoas que falem outras línguas e dialetos para traduzir a Bíblia para os aldeões. Enquanto isso, nós estamos na criancice do bate-boca, da meninice, do disse-me-disse, e a gente não consegue simplesmente avançar, porque Satanás descobriu que nós nos prendemos com muita pouca coisa. O pastor falou algo ontem, aí o juridiquês bateu aqui na minha mente, uma coisa que ele pregou, que eu não vou lembrar o trecho. Aí eu falei assim: as pessoas querem viver no semi-aberto. Eu falei até para ele olhou assim para mim, mas foi ele pregando, as pessoas querem viver no semi-aberto. Foi a palavra que veio assim na minha mente. Sair da jaula de dia e vir dormir à noite, na cadeia. É forte. É forte. Precisamos que haja uma mudança necessária e urgente nas nossas vidas. É da água para o vinho, irmão? É da água para o vinho. É da água para o vinho, não há mais tempo. Muitos estão se perdendo. O inferno está atragando. Não sei se você já passou em um lugar que tem o impostômetro. Um imposto sendo arrecadado. Tem cidades que tem, para dizer que tem transparência, aí está lá. Eu imagino aquele relógio do inferno. Tum, 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 mais uma alma para o inferno, mais uma alma, mais uma alma. E nós estamos vivendo desconfiando um do outro. Suspeitas malignas, a Bíblia fala aqui,
É arrogante e nada compreende, todavia delira em questões e controvérsias acerca da palavra. Dessa atitude brotam invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. Eu viver suspeitando meu irmão. Perca tempo com isso não, meu querido. Perca não. Perca não. Não perca tempo com isso, porque enquanto isso, você está perdendo tempo com coisas tolas, você está deixando de interceder por muitos na terra. A sua mente fica tão bloqueada de medo, de contenda, de perseguição, que quando chega na hora de interceder, tu não lembra de nada. Não lembra mais de nada, está com a mente cheia de problema. Como é que vai lembrar de interceder por ninguém? Ora nem pela gente mesmo. Ora nem por nós mesmos. Então, eu já vou terminar. Como o Senhor falou, como eu trouxe essa palavra, que muitas vezes nós nos apegamos a promessas e achamos que essas promessas nos predestinaram a um futuro de excelência, quando nós mesmos não somos excelentes. Vou falar algo muito forte, viu? A insubmissão não permite você ser excelente em nada. E não acho que é só na área que você é insubmisso, não, em tudo. Eu estou mal nos meus negócios, eu estou isso, eu estou aquilo outro. Comece a analisar como é que está, em que área precisa tratar. A insubmissão não gera excelência. Não permite você ser excelente nas coisas que você faz. A insubmissão não permite você ser abençoado e próspero nas coisas que você quer fazer. Às vezes roda, pega empréstimo, investe, que pensa que vai bombar, cai. Aí ficou com o empréstimo para pagar, não bombou, o estoque está lá, virou uma mosca branca. Eu estou falando isso na área de vendas, assim, para você conseguir entender. Mas é em tudo. Porque a insubmissão não gera excelência, não dá prosperidade. A insubmissão gera rebeldia. É um dos pilares da rebeldia. O fruto da rebeldia é um dos frutos. A insubmissão. Glória a Deus. Amém. E muitas vezes, pessoas que viveram plenitudes com Deus, coisas boas com Deus, para não se transformarem, se apegam a um passado promissor e dali não sai, se prende ali, coloca o passado como uma âncora, porque passado atrapalha futuro, viu? Passado mal resolvido atrapalha futuro. Passado que não foi resolvido, você fica preso lá e não consegue olhar para frente. Amém? E as pessoas ficam ali, eu vivi grandes promessas para mim, boa era evangelho pleno, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. E o evangelho pleno está de pé hoje para você fazer o futuro do evangelho pleno em Cristo, para você construir em Cristo Jesus. E vai ficar apegado a coisas sem crescer, sem avançar, sempre apegado a uma data, a um acontecimento, a coisas do passado velha. Se disfarça do que é velho. O vinho novo não vem para o odre velho, porque o odre velho se rasga. Ele não suporta a fermentação do vinho novo. Não poderemos e nem temos o direito de ter um futuro promissor se nós estamos apegados a coisas velhas. A coisas sujas, mofadas, antigas. Querido, se a igreja, se alguém precisa receber um pedido de perdão porque foi ferido pela igreja, ele vai receber no nome de Jesus. Se alguém que foi ferido pela igreja, por uma questão antibíblica, ele vai ser, sim, pedido perdão. Perdoe em nome de Jesus a igreja. Que você foi ferido, que está tão na moda esse negócio de foi ferido pela igreja, está um modismo. Agora, se a igreja confrontou você com a verdade, você nunca vai ouvir esse pedido de perdão. Nunca. Porque não tem em nenhuma parte da Bíblia Jesus pedindo perdão a ninguém, o qual ele confrontou com a verdade. Não
Bíblia. Se tiver, em nome de Jesus, ao final do culto, me mostre. Jesus pedindo perdão a alguém que ele confrontou e depois ele disse, querido, eu não queria falar isso com você não, viu? Mas eu me exacerbei. Não. Se foi verdade de Deus. Aceite que dói menos. Aceite que dói menos. Chore de raiva. E depois a raiva passa. Quando você está com raiva que você chora, a raiva passa. Hora que passa. Mas ficou uma moda. Realmente existe muitas igrejas que estão, infelizmente, desviando-se do papel. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, como eu falei. A gente não vai aqui criticar outras igrejas. Mas se aqui você tem a verdade, ou em outro lugar, ou se em casa, você sabe que você foi confrontado com a verdade, e você não aceita, eu só tenho algo muito lamentável a dizer para você. Você vai estagnar. Você não vai avançar. E não vai avançar em nada. Não é só na vida eclesiástica, não. Você não vai avançar nos negócios. Você não vai avançar na sua família. Pessoas que não suportam a verdade transformadora, elas esmirram. Elas murcham. Elas perdem a seiva e morrem espiritualmente. Então, em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus para esse lugar. Que nós somos cristãos maduros, em Cristo Jesus, preparados para ouvir a verdade, para aprender a verdade, para transformar pessoas com a verdade, para ganhar vidas com a verdade, para sermos honestos quando nós recebemos um troco a mais, a mínima coisa. E quando a pessoa dizer, parabéns pela sua honestidade, você diz, eu sirvo ao Senhor. Enalteço o nome de Jesus. Eu sirvo a Ele. E Ele me constrange de fazer o errado. Enalteça a Deus, não dê agora para você não. Enalteça ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? E o pastor que fosse posicionando para a gente já ir terminando. Olha, querido, quando você chama, Ele vem, viu? Tem coisas que a gente diz assim, mas Jesus vai resolver isso. Não, vem. Ele vem. Eu estava conversando com o Júnior hoje e o Júnior estava falando assim, eu sinto que eu fui tão cruel com o meu pai, o pai dele morreu já. Eu disse, filho, perdoe ele postumamente. Perdoe ele mesmo ele estando morto, porque o perdão não é para ele que morreu, mas é para você. O perdão é para você agora. Você era jovem. Então que hoje, como cristãos iluminados, nós consigamos ser serenos diante das coisas de Deus. Sinceros. Amáveis. Porque sem amor, não haverá nada. Eu posso pregar tudo aqui, mas se também não houver amor na minha ação, de nada serve. Amém? Glórias a Deus. Queria chamar o pastor Luciano. Agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe.